estava com uma amiga passeando numa aldeia muito pequena nos Pirineus, entre Espanha e França, e aquelas aldeias de pedra com poucos habitantes, e tinha uns senhores sentados numa praça muito pequena, e tinha um senhor que caminhava e umas galinhas caminhando atrás dele. Parecia que ele estava levando as galinhas para passear. E ela vira e fala para mim, nessa aldeia os homens levam as galinhas para passear. E eu brinquei com ela, falei, nossa, isso daria um conto, isso é realismo mágico, o Gabriel Garcia Marques começaria um livro assim. E a gente de brincadeira falando, vou escrever. E escrevi o conto, que chama Lágrimas de Gente. Escrevi o conto, passei para ela, acabei passando para outras pessoas e todo mundo começou a falar, meu Deus, isso é muito bonito, isso mexe demais com os sentimentos da gente, escreve outro. Falei, bom, um dia eu escrevo outro. E aí foi assim que começou, fui escrevendo contos, e quando eu ia passando para as pessoas, todo mundo pedia mais um. E aí que começou. Mas foi essa frase que deu início a tudo. Então, Mamanuna, eu acho que todos nós temos um pouco de Mamanuna, né? Porque a gente conta histórias. E eu, viajando muito, eu comecei a perceber que todo mundo precisa contar uma história. Nós fazemos isso, né? A gente vai num bar, a gente senta, a gente conta uma história um para o outro, alguma coisa que aconteceu no passado. Algumas viagens que eu fiz em lugares bastante simples, que as pessoas não tinham energia elétrica, não tinham nada, a diversão, quando o dia acabava, era fazer uma fogueira, ficar em volta da fogueira contando histórias umas para os outros, né? A Índia usava contos como medicina, que são as curas das dores da alma, né? E quando eu procurei esse nome, Nuna, uma contadora de histórias, eu queria um nome com significado. E a princípio eu comecei a procurar, como eu gosto muito de culturas indígenas, eu comecei a procurar uma coisa mais nossa, mais nacional, que seria um nome guarani. Mas não encontrei nenhum que eu me identificasse, que desse aquela conexão, aquilo que a gente chama o amor à primeira vista, daquela que você bate e fala, esse aqui. E eu comecei a procurar em nomes quechuas, que são dos indígenas da América Latina. E achei Nuna, que tem um significado, que significa espírito. E eu falei, essa vai ser o nome da personagem que vai contar as histórias. E foi aí, e o incrível que eu coloquei o ponto final desse livro, eu acho que as coisas não acontecem por acaso, eu coloquei o ponto final desse livro num café em Guatemala, num lugar onde a língua predominante é o quechua, que é o significado de Nuna, do nome Nuna. Foi aí que eu cheguei ao final. Eu costumo dizer, como eu escrevo sobre sentimentos, que é a coisa que mais parecida nós temos com qualquer pessoa, você pode ler o livro no Brasil, você pode ler o livro nas Filipinas, você pode ler o livro na Nigéria e todo mundo vai conseguir se identificar, porque é o que a gente mais se expressa um com o outro, são compartilhar sentimentos. Quando eu viajei por lugares com questões políticas muito difíceis, lugares conflitivos, eu esperava que as pessoas fossem me fazer outras perguntas, e quando eu chegava, as pessoas me perguntavam, você é feliz? Você é casado? Você tem filhos? Você já se apaixonou? Que eram perguntas que eu dizia, meu Deus, essas perguntas a gente faz aqui um com o outro, sabe? A gente vai falando assim. Então os personagens que foram inventados, que eu digo que não são tão inventados assim, porque eles existem em alguma parte do mundo, você vai se identificando através dos sentimentos. Tem lugares que, óbvio, tem um conto que eu me identifiquei ou que eu tive uma inspiração em Florianópolis. Eu não sou natural de Florianópolis, mas para mim é a minha cidade que eu adotei para escrever. Foi inspirado numa vida de pescadores simples em Florianópolis. Tem um outro conto que foi inspirado sobre um ritual de índios da Patagônia, que entregavam as crianças para as montanhas vivas, vivas porque eles acreditavam que aquelas montanhas iam continuar protegendo a comunidade deles. O próprio conto onde eu comecei, numa aldeia dos Pirineus. Então você vai encontrar assim vários lugares do mundo que não estão descritos. O conto de solitude, que eu me inspirei numa cidade do Panamá. As cidades nunca estão descritas como reais, são todas inventadas, mas claro, inspirado em coisas reais
que existem ao redor do mundo. E quando a gente lê, a gente vê que pode ser, que é o nosso mundo, na verdade, né? Porque é o que eu te falei, os sentimentos, todos nós sentimos a mesma coisa. Eu sou Rui Miguel Marques, eu sou autor do livro Contos de Mamanuna, e o meu livro está disponível no site da editora, giostreeditora.com.br. Eu espero vocês lá.